Vou apresentar os meus convidados, na sequência nós já vamos colocar aí o tema para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria, o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor José Carlos de Lima, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor José Carlos, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu não canso de falar por irmão que sou fã do irmão do conhecimento, fico sempre impressionado como Deus tem abençoado e derramado graça na sua vida. É uma alegria aprender contigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, reverendo. Prazer é meu estar aqui no Vejam Só mais uma vez, junto com a vossa pessoa, sempre muito elegante. Obrigado. E com o professor André, prazer aprender mais e mais com o irmão. Para mim é um prazer enorme voltar aqui. Outros convites eu não pude atender por outras razões, sim, mas sempre que a gente pode, a gente está por aqui atendendo. Prazer é totalmente nosso, viu? A gente agradece demais o carinho, sabe, da dificuldade, da agenda, e sempre que é possível, é muito bacana receber o irmão aqui no nosso estúdio. Aliás, hoje a gente começou a nossa gravação dando uma missão pro nosso estagiário aqui. Vamos ver se ele vai cumprir até o final do programa, porque eu falei pro Thomas, o nosso estagiário, anotar todos os textos bíblicos que o pastor José Carlos vai citar. Eu tenho certeza que ele não vai conseguir acompanhar, mas falei para ele anotar lá. Vamos ver. Pastor José Carlos, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja que o irmão frequenta, congrega, por favor. Então, nós mudamos para São Caetano, né? Estamos ali na rua Pedro José Lorenzini, com o pastor Valdivino, servo de Deus, Assembleia de Deus do Belém. A gente não pode estar muito presente todos os dias, né? Mas sempre que possa, estamos ali colaborando, cooperando, né? Deixo aqui também o meu abraço à minha família, minha esposa, que Deus abençoe a saúde dela. E também ao canal Pentecostal Arminianos, que em breve teremos estudos maravilhosos, junto com o pastor Temi, com o pastor Gil Monteiro e Cristiano, servo de Deus. Nós vamos tratar de toda a escatologia. Eu particularmente estarei falando sobre fundamentos proféticos. E o segundo tema proposto é exatamente o tempo dos gentios. Isso aí nós vamos discutir, vamos falar bastante, ministrar. Creio que vai ser uma bênção para aqueles que participarem, que estiverem presentes conosco. Logo mais, os irmãos vão saber de todos os detalhes e vão entrar no nosso Instagram, nas redes sociais e vão conhecer o que vai acontecer. Tem coisa boa chegando aí. Que bênção, que bênção. Inclusive, nós vamos deixar durante o programa à disposição do nosso telespectador, viu, pastor José Carlos, os seus contatos também. Sim. Eles vão aparecer aí para você, tudo direitinho, pode ficar à vontade para anotar. De repente perdeu, tá prestando atenção na conversa, não deu tempo, não tem problema. Aí você chega lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só, nós vamos deixar tudo detalhado lá para você. Aí você acessa o contato do irmão, aí você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, inclusive pedir informações sobre esse material aí que eles vão produzir também, que eu tenho certeza que vai ser bênção e vai te edificar bastante. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, seja muito bem-vindo ao Vejam Só. E nós temos a oportunidade de receber aqui também, né, como o pastor José Carlos já anunciou, o professor André Soares, ele que é membro lá da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Professor André, meu irmão, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É sempre uma alegria recebê-lo e aprender contigo também. Muito bacana. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor. Prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. E é sempre um prazer participar desse programa e compartilhar um pouco do que Deus tem dado a nós, né? E já aproveito a oportunidade também para mandar um abraço, um beijo para minha esposa que está nos assistindo, minha família, minha igreja também. Prazer ter a companhia desses queridos irmãos que Deus colocou na minha vida. Que bênção. A alegria é nossa recebê-lo. E sabe o que é engraçado, pastor José Carlos? Aqui no Vejam Só, não é que a gente é próximo e está todo dia junto, mas a gente acaba acompanhando toda a vida da pessoa, né? O André veio aqui noivo, casou, daqui a pouco já tá vindo com o filho. Por enquanto tá vindo com o cachorro, né? O cachorrinho tá aí. tá lá no camarim. Trouxe o cachorro aqui, mas daqui a pouco vai trazer o filho. A gente vai ver todo esse desenvolvimento. É uma alegria a gente poder acompanhar, ver o crescimento dos irmãos. É uma satisfação enorme. O André é um querido com o programa, sempre atende, gentilmente. Poxa, e a gente aprende bastante. Muito bacana. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Antes de eu mostrar o material que eu já tenho aqui, vamos passar as informações da igreja? Por favor, André, por favor. Bom, eu faço parte da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, que fica em Santo André, na ABC Paulista, né? Nosso endereço é Rua Tupi, número 461. Rua Tupi, número 461. Então, se você estiver nas redondezas, né, e quiser visitar uma Igreja Batista de linha reformada, você está mais do que convidado.
Pô, esse detalhe tem que reforçar hoje, né? Os batistas, às vezes vem uns que você fala, não, mas Batista é Batista, de linha reformada. Linha reformada. Daí o convite para você que acompanha também. Deixa eu mostrar aqui o material para você que nos assiste e o professor André trouxe. Ele vai falar um pouquinho pra gente, que eu vou pedir pro pessoal colocar lá. Santificação Profunda. Por favor, André. Bom, eu tenho o prazer de servir como editor na editora Fiel, né? E esse livro nós lançamos recentemente, Santificação Profunda, de Dane Ortlund, né? O livro é espetacular, né? Faltam palavras para descrever quão proveitoso e útil é esse livro para a caminhada cristã, né? Às vezes nós temos a impressão de que ser santo é fazer mais e mais e mais e mais, ser santo é abraçar mais o ministério, ser santo é fazer mais isso, mais aquilo. Mas esse livro nos chama a uma santificação mais profunda, uma santificação que se baseia nos fundamentos da fé. Ser santo é nós buscarmos profundidade naquilo que nós, por vezes, já conhecemos. Por exemplo, a doutrina da justificação, a doutrina do amor de Deus, do perdão de Deus. É um livro maravilhoso. Eu tô com esses outros dois aqui, que eles vêm numa caixa, uma box linda, um material editorial de primeiríssima qualidade. Sim. Vou mostrar aqui, eu pedi pro pessoal colocar e vou pedir pro professor André comentar. São dois, né? O material é um manual de eclesiologia e um manual de teologia. Teologia, não é exatamente. Então, esse é um box que nós lançamos também, né? Um clássico da teologia cristã, né? Da teologia batista. Manual de teologia e manual de eclesiologia. Essa é uma coedição nossa com a editora Pronobis, né? Fiel com Pronobis. E John Dagg é um dos grandes nomes da teologia batista, né? Esse livro tem marcado gerações. Essas duas obras são importantíssimas para a história batista, para a teologia batista. Então, vale muito a pena mesmo nós adquirirmos essa obra e nos aprofundarmos nela, porque é uma teologia sistemática. Sim, tá bom? sim. Uma teologia sistemática. E estão lindos. Vale muito, então, muito, edição muito primorosa. Exatamente. Material de capa dura. Olha, eu sei que o digital está tomando conta, né? Você já usa muito e-book, né, André? Uso bastante. Até pelo espaço físico, né? Mas, nossa, livro físico é... A mulher pega no pé, né? Pega bastante. Eu sei disso. Eu costumo deixar livros jogados pela casa toda. Ela não pode comprar mais nada. Mas esse daqui vale a pena, viu? Tá lindo, lindo, lindo. Então, ficam aí as sugestões também. Se você quiser saber mais do material, conhecer um pouquinho melhor o ministério do professor André também, conversar com ele, interagir, nós vamos deixar os contatos à sua disposição, tá bom? Durante todo o programa e, obviamente, como eu falei, lá no nosso perfil do Instagram. Você chega por lá que você vai ter acesso a esse conteúdo também, tá certo? Bom, feitas as nossas apresentações, vamos colocar aí na tela, por favor, eu pedi para a produção colocar o tema que nós vamos tratar nesta oportunidade. E nós trouxemos aqui dois feras da escatologia para a gente conversar sobre essa questão. Haverá uma oportunidade de salvação para algumas pessoas quando acabar a dispensação da graça, quando do arrebatamento da igreja? Como é que isso vai acontecer? Existe isso? Não existe? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina sobre essa questão? É um assunto polêmico e que divide opiniões. Alguns falam, inclusive, que quando do arrebatamento, o Espírito Santo também sai da terra e por isso não existe mais salvação, ou haverá. Bom, tem muita coisa para a gente conversar e nós vamos nos debruçar nessa temática a partir de agora. E eu vou começar com a resposta inicial dos meus convidados e depois a gente vai aí, então, nos aprofundando na questão, tá bom? Professor José Carlos, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Haverá essa segunda chance para aqueles que ficarem depois, ou com o término, né, da dispensação da graça? Pois é, a nossa posição, a dispensacionalista, né? A nossa opinião a respeito, de acordo com a linha teológica pré-milenista, nós afirmamos que sim, que haverá. Por que nós afirmamos? Mas tem uma outra pergunta que podemos fazer. O que é que justifica o Apocalipse 7,14? Quando há um diálogo entre João e um ancião celestial. Quando o ancião se dirige para ele e diz: João, esses que aí estão, de branco, quem são? De onde vieram? Né? E João responde: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro e as branquearam. Por isso estão diante do trono. O que justifica esse versículo do ponto de vista
pré-milenista. De acordo com o capítulo 9 do Apocalipse, a partir do verso de número 16, você tem uma praga sobre a terra e que Deus ainda busca no homem arrependimento dentro da grande tribulação. Por isso que o versículo, no capítulo 9, versículo 9 e 11, quando diz assim, especialmente essas palavras, vejam bem, quando aqueles 4 anjos são soltos da beira do rio Eufrates, o objetivo é matar a 1/3 dos homens. Mas diz assim que eles estão preparados para aquele dia, mês, hora e ano. Esse indicativo de tempo trata da literalidade do fato que vai acontecer. No verso seguinte, no verso 14 e 15, João diz assim: eu ouvi o número deles, 200 milhões de cavaleiros. Então temos muito o que explicar aí dentro, mas a princípio eu quero ficar com esse detalhe. Deus busca no verso seguinte, no verso de número 18, 19, ele busca no homem arrependimento. Pode dizer assim que os homens que não morreram daquelas pragas, isto é, o enxofre, o fumo, o fogo, não se arrependeram. No verso 11 diz a mesma coisa, não se arrependeram, e tem uma lista de quê? Prostituições, feitiçarias e etc. No capítulo 16, do verso 12 a 16, nós temos também a mesma afirmação, que os homens que não morreram daquela 6ª taça da ira de Deus, eles também não se arrependeram dos seus homicídios e etc. Porque diz assim que na 5ª praga, por exemplo, quando ela estiver atuando na terra, os homens morderão a língua de calor da praga que vão sentir. E aqueles que não morreram também não se arrependeram. Então esse versículo nos deixa entender que Deus ainda busca na tribulação arrependimento do homem. E é isso que justifica o capítulo 7, verso 14, quando coloca o ingrediente maior do perdão do pecado. Qual? O sangue de Cristo, que lava vestes espirituais, e isso é traduzido por graça. Não tem como, o arrebatamento da igreja não encerra a graça de Deus na plenitude, encerra como dispensação. Resquícios dessa graça ficarão até o final da grande tribulação. Depois eu explico por quê e entro mais nesse versículo 14 do capítulo de número 7. Essa é a visão dispensacionalista antes de buscar os fundamentos lá no Velho Testamento. Boa, eu tenho muita coisa aí para a gente conversar e colocar aqui em tela no nosso debate. Vamos ver se dá tempo da gente falar de tudo. Mas, André, quero ver a sua resposta também à nossa pergunta. Haverá uma segunda chance? Certo. Na visão dispensacionalista, que é esposada pelo nosso querido pastor, embora não por mim, né? Vai haver um momento em que Cristo vai voltar de forma invisível. Essa é a vinda invisível de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então, os cristãos vão misteriosamente sumir do mundo e vão restar aqui apenas os descrentes. Então, começa, segundo o dispensacionalismo, né? Pelo menos segundo o dispensacionalismo clássico, né? Já que outros tipos de dispensacionalismo, né? Então, começa esse período de grande tribulação aqui na Terra, ao qual o pastor fez alusão agora há pouco, né? O grande problema que eu vejo nessa visão é que a Bíblia, o Novo Testamento de forma geral, não fala sobre uma vinda secreta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja, né, de forma que os cristãos sumam misteriosamente do mundo. Então tem início um período de grande tribulação na Terra, onde vão restar apenas os ímpios, né? A Bíblia não fala sobre essa vinda secreta de Jesus Cristo. Eu sei que essa visão é bastante comum, né, no meio evangélico, sobretudo aqui no Brasil, né? Porém, né, não há indícios bíblicos de que um dia Jesus vai voltar de forma secreta para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento do qual Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, também capítulo 5, é um arrebatamento visível, né? É um arrebatamento que vai acontecer por ocasião da sua segunda e gloriosa vinda, que é uma vinda visível, pessoal, histórica. É um evento que vai ter lugar na história. Todo olho verá o Senhor Jesus Cristo vindo dos céus para arrebatar a sua igreja. Então, nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Então, depois do arrebatamento da igreja, o que acontece é o fim da história.
Os crentes vão habitar no céu para sempre com o Senhor Jesus Cristo e os ímpios vão padecer eternamente no suplício eterno. Né? Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, não há segunda chance. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, o que acontece é o fim da história. Nós entramos no chamado estado eterno. Os crentes vão para a glória e os ímpios vão para a condenação eterna. Eu vou tentar argumentar aqui, ao longo do programa, em favor dessa visão que eu estou apresentando, que não é talvez majoritária no Brasil, em muitos círculos, né, evangélicos, mas que eu creio que é a visão bíblica. Sim. Visão totalmente minoritária. Tanto que pensando nisso, André, para não te deixar constrangido, hoje na nossa enquete a gente nem colocou pergunta, pediu para o pessoal comentar, porque senão você ia ser massacrado lá, né, pastor José Carlos? Aí eu falei, para não constranger ele, não vou nem colocar, para não ter porcentagem no final, né? Então, entra lá no nosso Instagram para você participar, @programa Vejam Só. Lá você acessa todas as nossas enquetes, inclusive a enquete que a gente colocou para o programa de hoje. Pastor José Carlos, o irmão falou que vai explicar um pouquinho melhor Apocalipse 7,14. Então, eu vou pedir primeiro para o irmão fazer isso, aprofundar aí as suas observações. Aí o André vai fazer um contraponto nessa questão também, colocando a temática dele. E depois eu queria fazer o contrário, que o André defendesse a não vinda secreta de Cristo, biblicamente, e aí o irmão comentasse também, tá bom? E aí depois nós vamos pegando outros pormenores que eu tenho certeza que vão aparecer aí na nossa conversa. Por favor, pastor. Muito bem. Apocalipse 7,14, quando João é interrogado pelo ancião celestial, que ele diz para o ancião, Senhor, eu não sei, mas tu sabes, né? Quem são aquela multidão, quem era, né? Então, esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, então tratando-se de lavar vestidos no sangue do Cordeiro, este sangue é o único ingrediente capaz de lavar alma e lavar espírito e purificar o homem. Conforme João 1, versos 7 a 9, não tem outro ingrediente. Muito bem. E no momento que trata de vestes espirituais, vestes é um tipo de salvação, primeiramente de louvor. Isaías 61:3, vestiu-me de vestes de louvor. Em segundo lugar, representa a salvação. Isaías 61:10, e me revestiu de salvação. Observando bem a palavra, veja que Cristo Jesus, para com aqueles mártires do capítulo 6, verso 11 do Apocalipse, quando eles reclamam de Deus que faça vingança com relação ao sangue deles que foram degolados e suas almas estão no lugar designados por Deus como o altar de Deus, Deus dá uma palavra de consolo para eles. A palavra é essa: repouse um pouco mais até que se complete o número dos vossos irmãos que hão de morrer, como também eles morreram. Nota, até que se complete o número. Isso está no capítulo 6, verso de número 11. Fica uma pergunta, eu deixo essa pergunta no meu livro Visão Panorâmica do que há de vir. Quando se completou esse número? O número se completa no final da grande tribulação, e é aí que João diz, eu vi tronos, e aqueles que se assentaram sobre eles, e vi também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ali o número se completa no final da grande tribulação, e na parúzia de Cristo, na sua volta visível, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o que difere do arrebatamento, quando ele pisa no Monte das Oliveiras para estabelecer tudo o que está determinado no profeta Joel, capítulo 3, do 1 até o 14, ali se cumpre exatamente essa verdade. Bom, quando você olha para Apocalipse 3 e 4, por exemplo, na igreja em Sardes, o Senhor diz assim, olha, tem aí algumas pessoas que conservaram as suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas. Veja que roupa representa salvação, não é? Representa a salvação plenamente. 19:8 do Apocalipse diz assim, alegremos, regozijemos e demos de glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, branco, puro e resplandecente, porque o linho fino e branco representam as obras, os atos de justiça dos santos. Então tem salvação porque na grande tribulação? Tem exatamente por isso, porque aqueles da grande tribulação que não aceitaram essa trilogia que está no Apocalipse 20, verso 4, o nome da besta, o número da besta e o sinal da besta. Hoje você conhece o sinal, hoje você conhece o número.
Seja esse sinal no código de barra, no QR Code, não interessa, ou em outro ponto comercial, porque é o comércio que vira o mundo. Você conhece também o número 666, mas você não sabe o nome ainda. Esse nome está em segredo, até que surja no cenário mundial aquele que a Bíblia chama de o anticristo. Bom, então você viu, então, roupas representam salvação, roupas representam santidade, louvor, santificação, e essa santificação é exatamente aquilo que você viu em Hebreus 12, 14, paz com todos e santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquilo que está em 1 Tessalonicenses 3,13, coração limpo, purificado para o dia de Cristo com todos os santos. O que Cristo chama em Mateus 5 e 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquilo que Pedro disse no capítulo 1, 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo em todo o vosso procedimento, porque ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Então, essa santificação é a base fundamental para a tua salvação. E essa santificação é o quê? É essa ação da graça no homem. Essa ação da graça dentro do homem, onde Deus vê o sangue do Filho dele lavando a alma, lavando o espírito, purificando um povo, que em Tito 2,14 chama de povo especial, zeloso e de boas obras. Uma vida assim está pronta para entrar no céu. Então, a igreja que sobe no arrebatamento, e aqueles que aqui ficaram, talvez por uma questão de falta de vigilância suficiente e de vida santa, mas de acordo com a pressão que a grande tribulação, tanto é que o título grande tribulação, quem atribuiu isso? Primeiro foi Daniel no capítulo 12, verso 1, dizendo que haverá tão grande angústia na terra como nunca houve desde que há nação na terra. Cristo reforça em Mateus 24, 21, dizendo, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde que há homem na terra. Se você perguntar, desde quando há homem na terra? Desde que Deus colocou Adão lá no jardim. Bom, então do Adão até a tribulação, nunca houve dor igual na terra, e depois dela não haverá. Nesse período, as pessoas que, claro, que vão sim glorificar a Deus, exatamente aqueles que um dia ouviram o Evangelho. Vamos chamá-lo de virgens imprudentes que não conseguiram entrar na festa gloriosa. Mas eles ficarão aqui e eles vão sofrer agonia. Não significa que vão ser salvos pelo próprio sangue, como alguém argumentou aqui. Não é o sangue de ninguém salva ninguém. O único sangue que salva é o de Cristo. E ele está presente na grande tribulação, como já lemos no versículo 14 do capítulo 7. Esse sangue purificará, esse sangue limpará. A graça de Deus, ela permanece na grande tribulação, exatamente favorecendo, como eu disse, Deus busca arrependimento no homem. Você confere isso no capítulo 9, 20 e 21, 16, 9 e 11. Deus ainda buscando arrependimento no ser humano. Não se arrependendo é o que acontece, é aquilo que já foi dito, o lago de fogo é o destino. Mas a salvação ainda estará presente na agonia maior da terra. Boa. Vamos lá, André, por favor. Quero ver os seus comentários. Maravilha. Tudo que o pastor falou depende do pressuposto de que o arrebatamento é pré-tribulacional. Ou seja, tudo isso que ele falou depende do pressuposto de que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Né? E esse é o ponto justamente que precisa ser comprovado. Né? Será que o arrebatamento de fato, segundo as Escrituras, vai ocorrer antes da grande tribulação? Né? Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que não. Né? Eu vejo que o arrebatamento da igreja, né, é um fenômeno, um evento que vai ocorrer depois da grande tribulação. Antes da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, final e definitiva, né, a igreja vai passar de fato por uma tribulação terrível, uma tribulação sem paralelo, uma tribulação que, se não fosse abreviada, não sobraria nenhum cristão no mundo. Tá? Vai ser a pior tribulação que a igreja já enfrentou em toda a história. E após essa grande tribulação, aí sim o Senhor Jesus Cristo volta. Né? Agora, na visão dispensacionalista que o pastor está defendendo aqui, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então, a igreja já não está mais na terra quando a grande tribulação acontece, quando o anticristo se manifesta. Né? E, de forma geral, não sei se é essa a posição do pastor, né, mas os dispensacionalistas clássicos costumam defender que quando Jesus tirar a igreja da terra, juntamente vai ser tirado o Espírito Santo. Essa é a posição do pastor também? O Espírito vai ser tirado da terra? Sim. Sim, tá. Isso nos coloca numa posição bastante delicada. Porque, veja, né? Se não vai mais haver Espírito Santo durante a grande tribulação, se ele não vai mais estar na terra durante a grande tribulação, como é possível que haja salvação?
Será que o papel do Espírito Santo na salvação é tão insignificante que, sem a presença dele, pessoas possam ser salvas? Se o Espírito Santo não está na Terra, como alguém, afinal de contas, pode ser salvo? Né? E, na minha visão, né, o dispensacionalismo aqui tem um problema insuperável. Tá? O dispensacionalista clássico crê que vai haver salvação durante a grande tribulação e, ao mesmo tempo, crê que o Espírito Santo não vai mais estar na Terra. Mas como pode haver salvação sem o Espírito Santo na Terra? Né? E, por outro lado, quando nós olhamos para o que, de fato, o Novo Testamento diz, segundo a leitura que eu faço, né, a grande tribulação, né, vai preceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Tá? Vai preceder o arrebatamento. Ou seja, a grande tribulação vem antes do arrebatamento. E, nesse período, o Espírito Santo vai estar muito ativo na Terra. Então, é perfeitamente possível, de fato, que haja salvação durante a grande tribulação, durante essa tribulação final. Porque o Espírito Santo vai estar na Terra. A igreja vai estar na Terra sendo massacrada. Os cristãos não terão sido arrebatados de forma secreta quando ocorrer o arrebatamento. Né? O arrebatamento secreto não é uma doutrina bíblica, segundo eu leio as Escrituras. Tá? Sim. Pode completar. Né? Não, é isso. É isso. Depois a gente volta nessa questão da vinda secreta, do arrebatamento secreto ou não, que o irmão vai explicar. Eu até anotei aqui do arrebatamento, mas, pastor José Carlos, nessa tréplica, vamos dizer assim, eu gostaria que o irmão, então, comentasse essa questão insuperável que o André colocou aqui, da salvação sem a presença do Espírito Santo, tá? E depois, quando voltar a palavra, aí a gente fala sobre essa questão do arrebatamento e da vinda secreta ou não de Cristo. Por favor, pastor José Carlos. Muito bem. Uma pergunta a ser feita aqui, que geralmente tem, inclusive, nos livros dispensacionalistas também. Como que os homens se salvavam no período da lei, né? De acordo com Paulo, ele diz assim lá em Gálatas 3:12, quando ele faz referência à lei, ele diz o seguinte: mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, Paulo está respondendo, em Romanos também, né? Lá no capítulo 10, verso 5, ele cita a mesma verdade, que a lei diz, o homem que fizer essas coisas, por elas viverão. Então, como que na grande tribulação pode se salvar, então, um ser humano, uma pessoa humana? Vamos a um pouco do argumento aqui do pastor Severino Pedro, quando ele diz assim, os homens não serão salvos diretamente pela graça, mas pelo efeito dela. Esse efeito é exatamente aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram e etc. E muitos deles terão na memória, terão consigo aquilo que um dia foi pregado. Ao mesmo tempo também, o pastor Antônio Gilberto, ele põe em seu livro, o seu clássico também a esse respeito, e ele fala exatamente dos homens que no Velho Testamento eram salvos, porque criam no sacrifício feito que tipificava aquele que viria no futuro para salvar o ser humano, Jesus. Eu também comento no meu livro Visão Panorâmica a esse respeito. Então, como é possível ser salvo? Quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, nós temos uma justificativa de Paulo quando ele diz, vocês sabem o que o detém o espírito do anticristo, né? Até que do meio seja tirado, até que o agente detentor da iniquidade, até que seja tirado. Aí diz Paulo assim, e então será revelado o iníquo, depois que o agente for retirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Então nós temos aí exatamente a saída do Espírito Santo com a igreja, até porque ele foi enviado por causa da igreja. Saindo com ela, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Bom, voltando ainda ao capítulo 7, verso 14 do Apocalipse, nunca se esqueça, os irmãos, dessa premissa básica, suficiente para nós crermos. A graça saindo da terra, o Espírito Santo e a igreja, todos aqueles que um dia e hoje a facilidade de ouvir o evangelho é muito grande, alguém está nos assistindo, vamos dizer, alguém que nem crentes são, estão assistindo aqui o Vejam Só. Quantos Vejam Só já passaram na cabeça das pessoas? Quantas mensagens no rádio, televisão, em todo lugar? Mas ouviram um dia, mas preferiram um cristianismo de porta larga, um cristianismo que deixa o camarada à vontade e sem doutrina bíblica nenhuma. Claro que tais pessoas trarão à memória o que um dia ouviram. A igreja saindo daqui, dessa forma, sem Cristo pisar na terra, encontrando com ela nos ares. Na parousia, ao contrário, ele pisa no Monte das Oliveiras, como previu Zacarias no capítulo 12, verso 10 a 14.
Quando olharão para mim a quem traspassaram, chorarão por mim como quem chora pelo primogênito. Cada família chorará à parte, de Zacarias. E ele tem as famílias detalhadas de Israel que vão chorar ao ver o Cristo, Filho de Deus, no Monte das Oliveiras. E conforme diz o capítulo 14, verso 4, os seus pés naquele dia estarão no Monte das Oliveiras. O monte será fendido lado a lado. E no verso 5 justifica, então virá o Senhor com milhares dos seus santos. Essa visão que condiz exatamente com o que diz o Mateus 24, 29, 30, que depois daqueles dias, quando o Senhor vem, então temos aqui uma parúzia, uma vinda visível, e que ela difere muito exatamente de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando encontramos ele nos ares. Eu não vejo, meu caro professor André, uma base para eu falar assim, ele encontra a igreja nos ares, né, o processo da ressurreição dos mortos, essa fusão, essa entrada do corpo glorificado, alma e espírito que desce do paraíso, encontra esse corpo aqui ressuscitado e nessa união se dá o corpo de glória para encontrar com o Senhor nos ares. Eu não consegui ainda entender esse bate e volta, vamos dizer assim, ou como que... Porque até tem alguns pós-tribulacionistas que tem um pouco de confusão nesse período aí. Porque eu pude ouvir um pós-tribulacionista e ele sendo e crendo também no milênio literal, como nós defendemos. E ele tentou responder essa pergunta, voltar para reinar no milênio, e aí eu encontrei um pouquinho de confusão já no ponto de vista do prezado professor. Jesus vem, arrebata, leva e encerra a história, não é isso? Esse é o ponto de vista mais do pós-tribulacionista clássico que o senhor defende, né? Eu ainda não vi uma base suficiente quando eu meço exatamente os fundamentos proféticos da parúzia de Cristo, até porque o profeta não falou sobre arrebatamento, quem falou foi o Novo Testamento. Ele fala de parúzia da vida visível para Israel e não para a igreja. E quando Cristo trata em 14, 2 de João, eu vou e levo vocês, volto e pego vocês e levo para mim mesmo, ele fala de um arrebatamento e é o que é confirmado depois na doutrina do arrebatamento. Né? Quando dois estarão no campo, um sobe e outro fica, dois estarão moendo, uma vai e outra fica, você tem aí um arrebatamento secreto. A ordem para vigiar nas parábolas é muito grande e muito intensa, porque não sabeis que hora que ele virá. Então, tudo isso aí faz por onde nós venhamos defender um arrebatamento pré-tribulacional, um arrebatamento secreto, quando é perceptível tão somente pelo impacto de Cristo ao chamar um povo para a glória. E a parúzia, eu vejo ele descer no Monte das Oliveiras, seus pés tocar na crosta terrestre e realizar ali, primeiro julgamento das nações, mas primeiramente defendendo Israel, como Joel 3, verso 1 e 2 diz, quando ele fala que por causa de Israel, ele ajuntará todas as nações e fará vingança nelas, Joel 3, 1 e 2. Quando ele diz assim, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, verso 14 e 15. Então você tem aí o dia do Senhor e não o dia de Cristo. O dia de Cristo difere muito do dia do Senhor. O dia de Cristo fala de arrebatamento, 1 Coríntios 1 e 8. Fala de gozo, felicidade e alegria dos salvos, conforme 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Né? Também fala lá em Filipenses 1, 6 e 10, até o dia de Cristo. Isso traduz arrebatamento. Já o dia do Senhor é dia de juízo, Joel 2, 1, dia de trombeta, angústia na terra. Né? Dia de tribulação e muita perturbação, conforme você tem em 34 de Isaías, do verso 6 ao 7. O Salmo de número 2, por exemplo, você tem a agonia das nações embaixo da ira de Deus. Você tem a sétima e última trombeta no capítulo 15, do capítulo número 11, verso 15 a 18. Você tem o maior segredo que Deus escondeu, ele anunciou para os profetas, mas não revelou o segredo. Por isso que o capítulo 10, verso número 7 diz o seguinte, mas nos dias da sétima trombeta se cumprirá o segredo de Deus que foi anunciado para os profetas. Note, anunciado, mas não revelado. Então essa revelação se dá no capítulo 11, verso 15 a 18, e ali tem um tempo, quando diz assim, quando todos os anciãos e os anjos louvam a Deus dizendo o seguinte, graças te damos, ó Senhor, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, tomaste de quem? Da mão dos gentios, porque a parúzia encerra o tempo dos gentios, a grande tribulação, a batalha do Armagedon e encerra definitivamente a graça para a entrada do milênio glorioso na terra. Então, esses fundamentos proféticos, ligando com o Apocalipse, é que nós defendemos o dispensacionalismo, pré-milenismo, pré-tribulacionismo da linha teológica arminiana. É por essa razão que nós defendemos, né? Claro que respeitando absolutamente opiniões contrárias, né?
Você que é editor de livro, ia dar trabalho para editar esse livro. De tanta citação que ele faz, hein? Né? Pois é. Rapaz, toda hora tem que mudar a fonte ali para arrumar essa citação. Vamos lá, André, a palavra está contigo. Maravilha. Bom, o pastor citou o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, né? Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Paulo está citando aqui Deuteronômio. Bom, eu não sei se entendi corretamente a fala do nosso querido pastor, né? Mas a impressão que eu tive com o discurso do pastor é que o que ele estava propondo é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas, aparentemente, por fazerem aquelas coisas previstas na lei. Seria isso, pastor? Sim. Seria uma espécie de salvação por obras? Não é por obra, porque havia uma determinação divina, né, em todos os sacrifícios, conforme Levítico 18:5, onde Deus dizia: o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Claro, mas não era o sangue de bode que curava, que tratava, que limpava a alma. Não era isso. Era o que ele representava, o futuro, Cristo. Tá, ele era salvo, então, pelos sacrifícios pelo sacrifício, que obviamente era um tipo perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá. Bom, o problema dessa visão, pastor, é que quando o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, quando Paulo cita essas palavras, né, ele não quer dar a entender em nenhum momento que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas ao cumprir as coisas da lei. O ponto do apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas é que justamente as pessoas não podiam se salvar fazendo as coisas da lei. Aqueles que queriam se justificar cumprindo as coisas da lei estavam condenados. Tá? Porque, naturalmente, nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Nós não temos condições de fazer o que Deus exige que nós façamos. Pela lei vem apenas a condenação. E esse é o ponto central do apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas. Os Gálatas estavam tentando, mais uma vez, se colocar debaixo da lei. Estavam circuncidando, estavam cumprindo os rituais da lei. Paulo fala: se vocês quiserem estar debaixo da lei, se vocês quiserem cumprir esse texto que diz... Quem fizer essas coisas, por elas viverá. Se vocês quiserem viver assim, vocês estão perdidos. Ninguém pode ser salvo dessa maneira. Não era assim que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. O único meio de salvação ao longo de toda a história é a fé no Messias. Não há outro meio de salvação. Nunca uma pessoa foi salva por cumprir as coisas da lei. Nunca. Em nenhum momento da história isso aconteceu, não acontece, nunca vai acontecer. As pessoas jamais serão salvas por cumprirem alguma coisa da lei. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele se pergunta, né? Como que Abraão foi salvo? Como que Abraão foi justificado? E ele mesmo responde: ele foi justificado pela fé, conforme Gênesis 15:6. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O ponto do apóstolo Paulo é: no Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas por cumprir a lei de Deus, como os judeus da época do apóstolo Paulo propunham de forma geral. As pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela fé no Messias vindouro. O que nos difere em relação aos crentes do passado, aos crentes do Antigo Testamento, é a posição. Os crentes do passado criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. Mas todos nós, do passado ou do presente, somos salvos exclusivamente pela fé no Messias. Nunca houve e nunca vai haver outra forma de salvação. Tá? E essa fé que nós exercemos no Messias, seja no passado, seja no presente, é uma fé que depende da regeneração que Deus opera em nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Sem regeneração, não há salvação. Nunca houve e nunca vai haver. Um erro bastante comum é imaginarmos que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava em atividade ainda. Tá? Quando, na verdade, não. O Espírito Santo estava plenamente ativo no período do Antigo Testamento, regenerando corações, operando sinais, capacitando pessoas. Enfim, o Espírito Santo no Antigo Testamento já estava em plena atividade. Para que um ser humano seja salvo, né, é preciso que o Deus Trino atue: Pai, Filho e Espírito Santo. Não há salvação de um indivíduo sem a atuação das três pessoas da divindade. É impossível que haja salvação sem a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no passado ou no presente. Então, se nós dissermos que no passado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava na Terra ainda e não regenerava corações, isso significa que no passado nunca houve salvação. Veja, por exemplo, que Estevão diz, no seu famoso discurso, né, lá em Atos 7, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais.
O que Estevão está falando aqui é que os judeus da sua geração estavam agindo como os seus antepassados, resistindo ao Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo já regenerava, já conduzia as pessoas em santidade e por isso podia haver salvação no Antigo Testamento. Tá? Era assim que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, é assim que as pessoas são salvas hoje e é assim que as pessoas sempre serão salvas. O Espírito Santo precisa regenerar o coração do pecador para que esse coração de pedra, esse coração duro, seja substituído por um coração de carne, né? Um coração que tenha novas disposições, novas afeições, um novo amor, um amor por Deus. Nós, naturalmente, não somos capazes de crer em Jesus. Não somos capazes de amar Deus. É preciso que o Espírito Santo regenere os nossos corações para que isso aconteça. Então, se na grande tribulação não houver mais Espírito Santo, o que se segue é que não pode haver salvação. Para que haja salvação, é preciso que as 3 pessoas da divindade estejam em atuação. Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que nós somos salvos. Nós não somos salvos apenas pelo Pai ou pelo Filho, mas Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas da divindade atuando em conjunto de forma perfeitamente harmoniosa. A gente tem ainda um tempinho nesse bloco, não é grande, mas eu vou focar nesse detalhe agora, que eu queria falar sobre essa questão do arrebatamento aí, André, que você apontou. O pastor José Carlos até já colocou algumas questões aí que justificam a ideia que ele defende, mas eu vou pedir para você comentar também, já que você disse logo no começo que não encontra biblicamente uma indicação de que ele será secreto, né? Por favor, né? Antes de devolver a palavra ao pastor José Carlos. Maravilha. Bom, de fato, não há nenhuma menção direta ou indireta no Novo Testamento a um arrebatamento secreto, né? O Novo Testamento em nenhum lugar fala sobre isso. Essa é uma doutrina relativamente nova na história da igreja, né? O pastor José Carlos citou, aparentemente como principal embasamento para sua teoria, o texto de 2 Tessalonicenses 2, em que Paulo diz o seguinte, né? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, né? O homem do pecado, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, né? Segundo o pastor, esse que está no meio e que deve ser tirado antes da manifestação do anticristo seria o Espírito Santo. O grande problema dessa leitura é que o contexto não menciona nada sobre o Espírito Santo, né? Nenhuma menção se faz no contexto remoto ou imediato desse texto ao Espírito Santo, né? Esse texto continua sendo um grande mistério para nós, né? O grande Agostinho, teólogo do passado, né? Costumava dizer que o que quer que Deus queria manifestar com esse texto permanece obscuro para nós, né? Enfim, esse é um texto que é alvo de muito debate, enfim, um texto amplamente debatido na academia e também por cristãos normais como nós, né? Mas o fato é que é altamente improvável que o Paulo estivesse falando do Espírito Santo aqui, já que em nenhum momento do contexto ele se refere ao Espírito Santo. Quanto ao arrebatamento propriamente dito, né, o que o Novo Testamento nos ensina é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Curiosamente, esse texto é usado por muitos dispensacionalistas para defender a vinda secreta do Senhor Jesus Cristo, né? Só que esse trecho aqui é chamado de o trecho mais barulhento da Bíblia, né? Nós temos trombetas, temos alarido, temos voz de arcanjo, temos muito som, muito ruído, né? Como que a vinda de Cristo pode ser secreta, né? Se há tanto barulho, né? Como que esse evento pode ser tão secreto assim? Como que os cristãos vão sumir tão misteriosamente, se a vinda de Cristo é acompanhada por esses sinais tão barulhentos, né? E o apóstolo Paulo aqui expressa a sua certeza de que
quando Jesus Cristo viesse, nós estaríamos para sempre com ele. E é bem interessante que Paulo utiliza aqui a primeira pessoa. Né? Ele está se colocando entre aqueles que podem estar vivos, né? Por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha a expectativa de que quando seu Senhor viesse, né, ele estaria vivo ainda. Como todo cristão deve ter também essa mesma expectativa. Né? Então, para o apóstolo Paulo, quando Jesus viesse, esse seria o fim da história. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Na fala do pastor José, na última fala dele, né, ele me fez uma pergunta. E se eu entendi bem a pergunta, é algo mais ou menos como, né? Mas como que funciona isso, né? O cristão vai ser arrebatado, então ele vai ser revestido de incorruptibilidade, imortalidade. Como que vai acontecer isso? Sim, tudo vai acontecer nesse mesmo evento. O cristão vai ser arrebatado, vai encontrar com seu Senhor nos ares, né? Vai ser revestido nesse momento de incorruptibilidade, de imortalidade, para que ele possa entrar na glória celestial eterna. Tá? Tudo isso vai acontecer por ocasião desse evento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja acontece quando Jesus Cristo volta não de maneira secreta, mas de maneira gloriosa, física, visível, histórica. As pessoas o veem, as pessoas ouvem todo esse barulho que acompanha a sua vinda. Então nós estaremos para sempre com o Senhor, habitando na nossa casa celestial, na nossa casa eterna. Boa. Pastor Zé Carlos, vai ter a oportunidade agora de fazer as suas considerações, de responder. Mas antes disso, deixa eu só pedir para o pessoal colocar aqui, por favor, nosso canal lá no YouTube. Eu vou dar uma moral aqui para o pessoal que está acompanhando lá no YouTube. Primeiro, o Josemar falando que, na visão dele, a dispensação da graça não acaba, tá bom? Ela continua. O Vitor falando que Apocalipse 7 é simbólico e não literal. E aí, o Claudei Lima falando que o André vai detonar. Aí, achamos um fã seu aqui, tá vendo? Primeiro. Aí, Claudei, o professor André agradece, viu? Agradece. E, o pastor Estênio, o Matheus Andrade, eles estão perguntando, esse horário tá ao vivo, é gravado? Isso. No YouTube, nós transmitimos ao vivo para você. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e aí vai aparecer uma mensagem no seu celular. O Vejam Só está ao vivo. Você entra e vai acompanhar ao vivo o Vejam Só, tá bom? Isso daí é um privilégio para o pessoal que acompanha lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Eu não falo isso normalmente aqui, mas vou dar uma palhinha para você. Segunda, quartas e sextas, a partir das 18 horas. Fica aí. Quem pegou a mensagem, pegou. Tá bom? Vamos lá, pastor José Carlos, por favor. Muito bem. Voltando aqui à primeira questão, depois, não sei se vai haver tempo para argumentar mais os demais aqui. A primeira questão, quando eu falei sobre Gálatas 3,12, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Se viverá, isso fala de salvação, viverá por elas. Como eu disse, não é o sangue de um animal que salva. Não. Eu disse o piedoso do Velho Testamento, aquele a quem Deus deu o rito do judaísmo para viver, estava exatamente crendo naquele que viria no futuro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Então, claro, acabamos falando a mesma língua. Por quê? Do passado e de hoje, o único elo de salvação é exatamente a fé no sangue do Cordeiro. Tanto no passado, tipificando o que viria no futuro, Jesus, como hoje nós retroagimos. Olhamos para Cristo e pela fé no sangue dele somos lavados. Agora, Deus que dá o padrão da lei, isso aí tem uma serventia. Mostrar para o pecador o pecado, a santidade de Deus e o que ele quer do homem, como ele falou para Joel. Tu sabes, ó homem, o que o Senhor Deus pede de ti, que ande humildemente com o Senhor teu Deus e pratique justiça e etc. Bom, então nessa língua aí eu acredito que foi uma questão apenas de desencontro de palavras, mas falamos a mesma coisa, pois ninguém do Velho Testamento é salvo somente, absolutamente, pelo sacrifício em si, mas pela fé naquele que aquele sacrifício representava, tipificava Jesus. O sangue dele é exatamente o ponto culminante da salvação. Tá? Bom, quanto à questão do arrebatamento secreto defendido por nós, quando você lê exatamente Lucas 17, você tem ali esses detalhes interessantes,
Quando duas estarão moendo, uma sobe, outra fica. E assim 2 estarão no campo, um vai e outro volta. E daí por diante, outro fica. Bom, o que temos aí então? Nós temos um desaparecimento de alguém na terra. Nós temos um grande desaparecimento. Nós temos um chamamento celestial. E nós temos então o que nós podemos considerar de arrebatamento secreto. O pedido de vigilância, vamos citar aqui um texto. Lucas 21, 34, por exemplo. Acautelai-vos que os vossos corações não se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos apanhe de surpresa. Verso 35. Porque há de vir sobre todos que habitam na terra, ou seja, todos os horrores narrados no capítulo 21 de Lucas, até o verso 33, vai acontecer em todos que habitam na terra. Verso número 36 agora. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Bom, então nós temos aí 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo está envolvido com embriaguez, glutonaria, cuidados da vida. E não escaparão no verso de número 35 do que vai vir, do que vai acontecer. E o segundo grupo é o grupo denominado o grupo da oração, da vigilância, que vai escapar. E aí você faz aqui uma ponte com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aonde esse dia, Paulo diz o seguinte, que quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, daquela que está para dar à luz, de modo algum escaparão. Note que um grupo não escapa. Mas a partir do verso 6, Paulo diz, mas nós não somos da noite nem das trevas, para que aquele dia nos surpreenda, mas nós somos da luz. Aí no verso 9 ele diz, porque não fomos chamados para a ira, mas para a aquisição de filhos. Então o motivo por que pregamos o arrebatamento secreto é exatamente pela exigência de Cristo, ao reclamar para a igreja, ore, vigia para você escapar. Então essa referência de Lucas 21, 36, ela é muito significativa para nós. Essa referência é muito importante para nós. Enquanto que para Israel a coisa difere. Aquele plano para Israel, por exemplo, né? Quando Paulo cita um dos principais versículos nesse plano para Israel, e ele põe aqui no capítulo 9 de Romanos, verso 27, os irmãos conhecem muito bem, até porque já foi bem citado também aqui, né, por outros irmãos inclusive, né? Mas esse versículo, para mim ele chama muito a atenção, professor André e meu caro reverendo, quando o nosso irmão Paulo diz o seguinte, Isaías clama dizendo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Depois do verso de número 29, e como disse Isaías, se Deus não nos deixar a descendência, seríamos como Sodoma e Gomorra. E quando no capítulo 11, no verso de número 25 e 26, ele faz questão de citar para nós isso aqui, porque não quero, irmãos, que presumais de vós mesmos, exatamente isso aqui, um segredo, para que não presuma de você mesmo que, em parte, o endurecimento veio para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que a plenitude dos gentios, o último gentio seja salvo, essa plenitude, completar a salvação da igreja. Aí vem o verso 26. E então todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Israel de todos os seus pecados. Então temos aqui um plano para Israel diferenciado do plano para com a igreja. Isso justifica exatamente o que Tiago disse em 15, 14 a 16 de Atos. Quando ele diz, irmãos, o nosso irmão Pedro, ele disse a respeito, quando Deus elegeu um povo para o seu nome, note, igreja, um povo para o nome de Deus. E com isso concordam todos os profetas que dizem, olha só,
E depois eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Edificá-lo-ei das suas ruínas. Qual o fundamento que o apóstolo está usando? Amós 9, 11, 12, quando o Senhor profetiza isso. Então essas verdades concordam com o que disse o anjo Gabriel para Maria em Lucas 1, 32, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então nós temos um plano para a igreja, esse arrebatamento durante a graça. E temos então para Israel essa restauração. E aí eu uso as palavras do apóstolo Pedro, quando em Atos 3 e 21 ele diz: convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. E aí eu já vejo a visão do milênio, dos quais Deus falou pela boca de todos os profetas. Restauração de todas as coisas. Você faz aqui um paralelo com Efésios 1, 9 e 10, exatamente quando Paulo diz de fazer convergir em Cristo todas as coisas, das que estão no céu e na terra. Isso na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando nós temos essas referências, a gente vai usando essas referências, e os fundamentos, especialmente quando Cristo diz em Mateus 5 e 35, não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então você tem um particular, essa ação de Deus, esse plano de Deus para Israel, que se dá após Parúzia, e o plano para a igreja nesse período da graça, para tirá-la da terra e iniciar para com Israel depois da tribulação, exatamente essas referências bíblicas. Eu não entrei muito aqui nos fundamentos da profecia, que eu fiquei mais no Novo Testamento, mostrando o cumprimento do que está no mais escatológico dos profetas menores, profeta Zacarias. Pastor, eu vou até pedir para o irmão encerrar, né, para a gente voltar aqui para o André, para encerrar esse bloco que está estourando. 4 minutinhos, André, para a gente encerrar o bloco, por favor. Perfeito. Bom, eu quero comparar 2 textos do apóstolo Paulo. Quero que nós verifiquemos a linguajar comum que Paulo utiliza nos dois, para nós entendermos quais são os eventos, segundo o apóstolo Paulo, que acompanharão a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, né? O primeiro deles é, primeiro aos Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, até o versículo 4, acho que basta, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Temos o verbo vir aqui, verbo importantíssimo, né? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aquele dia. Temos algumas expressões muito importantes aqui. Paulo certamente está se referindo à vinda de Cristo, né? Ele a chama de aquele dia, né? Ele também usa o verbo vir. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo volta a usar esse mesmo linguajar. E vamos ver quais são os eventos que acompanham a vinda de Cristo naquele dia, né? Então, Paulo fala, no capítulo 1 dessa segunda carta, a partir do versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Tá? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que naquele dia, Jesus vai vir e vai trazer juízo contra os ímpios e salvação para os crentes, para aqueles que esperam nele. O que vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo é o fim da história. Os crentes vão para o céu e os ímpios vão para o inferno. Não há, segundo as Escrituras, né, um arrebatamento secreto. O pastor citou diversos trechos, diversos versículos, mas nenhum deles evidencia, nem mesmo de forma indireta, que vai haver algum tipo de arrebatamento secreto. Essa é uma doutrina, repito, que é nova na história da igreja, por mais que tenha se tornado muito popular. Mas é uma doutrina que não acha embasamento na Escritura. Segundo a Escritura, o que vai acontecer naquele dia é que Jesus vai vir e vai trazer
a salvação para o seu povo, glória eterna para o seu povo e condenação para os ímpios. Além disso, nesse texto que nós acabamos de ler, de Tessalonicenses, né, nós lemos aqui, né, que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser acompanhada pelos seus anjos. É o mesmo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4. Esse texto fala sobre a segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo e não sobre uma vinda secreta. O grande problema é que os dispensacionalistas creem que esse texto de 1 Tessalonicenses 4 diz respeito a uma vinda secreta do Senhor Jesus Cristo, quando na verdade não. Paulo está deixando claro aqui para nós que, por ocasião desse evento, né, vai haver salvação para todo o povo de Deus e condenação para os ímpios. É o fim da história. Bem rapidinho, mas aí não seria... Só para tentar ir aqui pelo aquilo que o pastor José Carlos falou. Esse fim para a igreja, mas ainda teria os planos específicos para a nação, para Israel? Algo nesse sentido, André? Não, porque Paulo deixa bem claro aqui nesse capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, né, que quando Jesus vier, vai haver condenação para os ímpios. Tá? E essa condenação é chamada de eterna. Tá? Veja, por exemplo, o linguajar do apóstolo Paulo aqui no versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Né? Então, veja, Paulo está falando aqui sobre a entrada dos crentes no reino de Deus. Quando Jesus Cristo vier, os crentes vão ter acesso, finalmente, ao reino de Deus. Né? E a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Tá? Ele fala sobre os ímpios, né, que eles padecerão eterna perdição. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os ímpios é que eles vão ser condenados eternamente, vão ser lançados no inferno de uma vez por todas. E esse evento do qual Paulo fala aqui é o mesmo do qual ele fala em 1 Tessalonicenses 4 e 5. O linguajar é exatamente o mesmo. Sim. E, ao meu ver, não tem como nós corrermos disso. Né? Nós precisamos reconhecer que Paulo está falando do mesmo evento nesses 3 capítulos. Né? 1 Tessalonicenses 4 e 5 e 2 Tessalonicenses 1. E um evento que encerraria a história ali, né? Exatamente. Marcaria esse fim. Vou precisar encerrar o bloco, infelizmente, um momento aí de muito aprendizado, muito conhecimento. No próximo bloco, apesar de curtinho, meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? A gente tem que fazer com tudo isso que ouviu e aprendeu, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Vendo aqui no nosso estúdio, o pastor José Carlos de Lima e o professor André Soares, que na sequência terão a oportunidade de fazer considerações finais e principalmente oferecer para você uma aplicação do tema que nós tratamos na noite de hoje. Fica ligadinho que nós vamos fazer isso já na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, acompanha o programa e manda sua foto participando. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, para a gente poder encerrar o programa de hoje. Professor André, vou começar com o irmão esse bloco. Por favor, considerações finais e uma aplicação. Perfeito. Primeiro eu quero expressar minha alegria por estar aqui mais uma vez. Pastor, sempre muito bom estar com o irmão. Acho que é a segunda vez que nós estamos juntos. Sim. Aqui, né? Da outra vez que debatendo as 70 semanas de Daniel também, um tema bem bacana. Foi. Muito, muito bom estar com o senhor, pastor. Igualmente. Certa vez eu conheci uma pessoa que dizia que ela estava afastada da igreja, não queria voltar para a igreja. E ela dizia o seguinte, na verdade Deus tem um plano para mim, né? Eu estou fora da igreja, estou afastado, estou vivendo uma vida de pecado, mas isso porque Deus quer que eu fique aqui para a grande tribulação. Tá? Quando Jesus voltar de forma secreta, vai arrebatar a igreja, eu vou ficar aqui na terra, porque eu estou vivendo uma vida torta, né? Mas Deus quer que eu fique aqui na grande tribulação para dar testemunho nesse período, né? Ainda que os irmãos que estamos assistindo tenham uma visão semelhante do pastor José, uma visão mais dispensacionalista, né? Tomem bastante cuidado com esse tipo de visão dessa pessoa que eu acabei de mencionar, né? Essa é uma visão que eu já vi sendo defendida por outras pessoas. Eu vou viver uma vida de pecado porque eu vou ter uma segunda chance depois, né? Na grande tribulação eu dou minha vida por Jesus, então sou salvo, né? Tomem bastante cuidado com esse tipo de visão. Ainda que você seja um dispensacionalista, né? Saiba que a sua vida é frágil. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, amanhã. Você não sabe disso. Você precisa se converter hoje, porque a condenação eterna é uma realidade.
Não se trata de uma teoria que nós inventamos, trata-se da realidade. Jesus Cristo, o juiz de toda a terra, vai condenar ao suplício eterno aqueles que não creem nele, aqueles que não se arrependem de seus pecados e se voltam para ele a fim de obter graça e misericórdia. Jesus de fato vai condenar essas pessoas. Arrependa-se hoje, enquanto você está vivo, respirando e consciente, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A escatologia é uma disciplina interessantíssima, maravilhosa, é a fonte da nossa esperança, é a nossa expectativa, né? Mas nós não podemos permitir que os nossos estudos da escatologia nos levem a uma certa apatia na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, como se nós pudéssemos hoje viver em pecados porque amanhã eu vou ter uma nova chance. Você não sabe. Você não sabe se você vai ter uma nova chance amanhã. Então, ainda que você não compartilhe da minha visão, né, arrependa-se hoje dos seus pecados. Se você estiver em pecado, se você estiver longe de Jesus, volte para Jesus enquanto ainda você tem fôlego, enquanto você ainda tem consciência. Tá Amém. bom? Muito bacana. André, obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigado pela mensagem para o nosso telespectador, que de fato é uma mensagem urgente, a mensagem da Boa Nova do Evangelho, não é para amanhã, para agora, para hoje. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Nós deixamos os contatos do professor André à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Pastor José Carlos, 3 minutinhos também por irmão, por favor. Muito bem. Para esse irmão que falou para o pastor André essa narrativa, né, de pecar hoje porque amanhã tem uma segunda chance, eu chamo isso de delírio. A pessoa não sabe o que está falando, a pessoa não sabe o que faz, né? Não tem nem ideia o que vai ser a grande tribulação. Não tem ideia o que vai ser isso. Por isso, vive uma vida aí de qualquer jeito. Eu lamento pelo seu futuro. Lamento profundamente pelo seu futuro. O arrebatamento eu não vejo como o fim da história. Por que eu não vejo? O fim da história se dá no final do milênio, quando Satanás for solto por um curto período de tempo. Apocalipse 20, versos 7 a 10, ele sai a arrebanhar todas as nações da terra contra o arraial dos santos. Na sequência, Cristo entrega o governo a Deus e Deus manda fogo do céu e elimina aqueles que se aliaram ao diabo. Será lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Os demais seguirão para o trono branco para o juízo final. A última relação de Deus com o homem está no juízo final, onde a morte, o inferno e todos os lugares onde tiver ímpio, onde existiram ímpio, serão lançados no lago de fogo. Em 1 Coríntios 6, 1, 2 e 3, Paulo diz que a igreja julgará o mundo. A igreja julgará os anjos. Ali sim eu vejo o final, o encerramento da história, e não no arrebatamento. Pois há um milênio pela frente, chamado restauração de todas as coisas. Quando lá no trono branco, Cristo e sua igreja realizar esse julgamento, Cristo seguido pela sua igreja, na teologia de Paulo, 6 de 1 aos Coríntios, do 1 ao 3, ali sim está o encerramento da história, e é aí que o novo céu e a nova terra serão estabelecidos. É aí que a igreja com Cristo e Deus entrará no tabernáculo de Deus com os homens, Apocalipse 21, verso 4. Ali inicia-se a eternidade pós-milênio, pós-trono branco, pós-condenação dos ímpios, pós-condenação do diabo, exatamente no lago de fogo chamado de segunda morte. Portanto, nosso ponto de vista, nós temos Pastor, pela frente ainda o 30 milênio. segundinhos só para encerrar, por favor. Deus abençoe vocês e deixe esse conselho. Se você hoje esqueceu de vigiar e orar, você ainda tem chance de orar e vigiar ainda hoje, para você não passar pela dor da agonia futura. Que Deus abençoe você. Amém. Pastor, desculpa encerrar, mas é que o nosso tempo é bem curtinho Amém. mesmo. E eu queria que o irmão falasse mais pro Thomas anotar mais ali, texto ali. Já tá com a prancheta cheia já. Depois eu falei para ele ler tudo para aprender. Vamos ver se ele vai nessa, né, pastor? Ele vai aprender bastante. Ó, os contatos do pastor José Carlos à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram também, tá bom? Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do ministério, do trabalho do irmão. Inclusive, ficar sabendo das novidades lá do trabalho que eles estão para lançar. Sim, também, que vai ser Pentecostal, benção. Né? Isso, no canal Pentecostal, vai ser benção para você. Nós vamos encerrar a edição de hoje, não tem resultado da nossa enquete, né? Porque a gente pediu para você comentar, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, que deixou lá a sua opinião. Nós colocamos algumas aqui também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Se você ainda não faz parte, não conhece, vai lá no nosso canal oficial do YouTube,
se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo.